Boa noite a todos e que a paz do Divino Mestre Jesus possa estar com todos nós neste exato momento. Esta palestra deveria se chamar, muito lo chamado, poucos escolhidos, né? Então, o tema desta noite é: o líquido mais caro do mundo é a lágrima. Pode ser que no final da palestra eu possa ter a certeza de poder-lo convencer e falar que realmente por que a lágrima é o líquido mais caro do mundo. Tá bom? Quem já derramou uma lágrima? Quem já derramou várias lágrimas? E como muito bem disse aqui, se mostra esse slide, mostra que é um mar de lágrimas. Tem pessoas que ainda hoje vivem em um mar de lágrimas. Podemos entender de várias formas e temos vários motivos para derramar lágrimas. Pode ser que seja por tristeza, pode ser que seja por ódio, às vezes escapa uma lágrima dos seus olhos, às vezes pode ser por cólera, às vezes pode ser por impotência. Às vezes ficamos tão impotentes que vamos num cantinho de nosso lar e derramamos uma lágrima. Pode ser também por alegria. Por alegria, porque tem gente que chora de rir, né? Agora, quantos hoje em dia os relacionamentos, os convívios dentro do lar, às vezes acontecem esses conflitos, essas dificuldades, e acontecem às vezes algumas desavenças, né, entre um casal. Então, meus irmãos, meus queridos amigos, quando nós falamos em dona de casa, quando nós perguntamos para a dona de casa e pedimos, muitas vezes pedimos que pedem para o marido: tira a toalha molhada de em cima da cama. O marido às vezes vai feliz da vida, né? Ou diz: marido, me ajuda na cozinha, me ajuda a fazer a comida. O marido dificilmente vai feliz, não é verdade? Mas eu tenho, quem sabe como lhe mostrar a vocês agora, aí nós estamos vendo um homem chorando. Quando a esposa pede para ajudar na cozinha. Olha que interessante esse menino chorando. Então, podemos confirmar mesmo que o homem chora. Ainda mais quando descasca a cebola. Não é verdade? Mas existe outro tipo de choro. Existe aquele tipo de choro de emoção. Existe esse choro de dever cumprido. Muitas vezes existe esse choro pelas conquistas que nós temos. E também podemos dizer que nada mais justo de colocar essa foto e mostrar que Ayrton Senna, nessa foto, em Interlagos, ele também chorou. Se emocionou pela conquista alcançada. Então nós vemos que a lágrima também, às vezes, se envolve com o emocional e até na felicidade, que esse deve ser o caso de Ayrton Senna. Mas nos dias de hoje, podemos ter certeza que os dias estão difíceis. Que pode ser que nos dias de hoje esteja acontecendo muito mais problemas que momentos de felicidade. Agora, são muitos problemas diários que nós enfrentamos, diariamente. E já estamos bem certos de que tem muita pessoa passando muitos problemas. E um dos problemas meus foi não conseguir deixar essa tela azul no dia de hoje. Mas, rapidamente, eu vou lhes falar sobre alguns problemas que podem existir. Mas realmente, será que são problemas tais quais?
Será que não há um certo exagero em algumas vezes por algumas pessoas? Será que realmente são reais os problemas quando reclamamos sobre esses problemas? Então, os convido a refletir, tá ok? Problema todo mundo tem, mas só paga IPVA quem tem carro. Mas quando chega o período do IPVA, tem muitos problemas. Às vezes dá uma aflição, às vezes dá um aperto no bolso, não é verdade? Esse é um sério problema quando vem esses meses de IPVA. Só gasta material escolar quem tem filhos. A mesma coisa. Esses meses que se adentram aí para a escola, e quanta dificuldade, ainda mais quando a questão salarial às vezes não alcança, se tornam uns grandes problemas, né? Quando o orçamento do lar está meio apertado, está meio justo. Também posso lhe dizer, meu amigo, que só paga imposto quem tem faturamento. Só tem casa para arrumar quem tem um teto. E às vezes se tornam uns grandes problemas dentro do lar. Também, meus irmãos, posso lhe dizer que só tem louça para lavar quem tem comida para comer. Resumindo tudo isso, que muitas pessoas podem achar que são sérios problemas, às vezes de ninguém ajudar a lavar a louça. Sérios problemas porque o uniforme, a escola, o IPVA está tudo aumentando. Como são graves os seus problemas, né, meus irmãos? Posso lhe dizer que seus problemas são alinhados com suas bênçãos. Ao invés de reclamar, agradeça. Mas diante de tudo isso, que nós devemos deixar de agradecer, temos que saber também que estamos em um processo de evolução. Que a palavra de ordem, a missão é se evoluir. É se evoluir em relação aos problemas, às dificuldades diárias que nós enfrentamos. A palavra de ordem não é evoluir, nós estamos aqui para evoluir espiritualmente e manter-nos em um equilíbrio material, mas já que a missão é evoluir, diante de todas essas dificuldades, pagar aluguel, amarguras às vezes sem saber de nosso futuro, a missão é evoluir. E aí, como diz nosso grande doutor Bezerra de Menezes, diz: não viverás nada que não seja para ter crescimento espiritual. E se a missão é evoluir, para muitos, a saúde é prioridade, não é? Para muitas pessoas, quando você pergunta, a saúde é prioridade. Mas às vezes você pergunta também, para alguns dizem que sem dinheiro não dá para viver. Sem dinheiro não conseguimos viver. Então, o que realmente é necessário para evoluir? A parte material, a parte física, sadia, a parte espiritual. O que será que é necessário? Vamos refletir mais uma vez. Como disse o grande apóstolo Chico Xavier, uns queriam um emprego melhor, outros um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena e outros queriam apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam o silêncio, outros queriam somente ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros queriam andar. Uns queriam um superfluo, outros apenas o necessário. Então, não sabemos o que fazer com o que Deus nos propõe, com o que Deus nos dá. Será que nos dá o necessário? Nos dá. Mas, às vezes, nós estamos devendo. Alguém conhece alguém aqui que esteja devendo? Noites mal dormidas. Noites sem claro. Muitas preocupações por estar devendo. Muitas pessoas com vergonha de sair na rua.
porque está devendo. Não é verdade? Mas não é disso que estou falando. Do dever material, do dever financeiro. O que estou falando é que às vezes derramamos lágrimas porque não sabemos de onde viemos. Não sabemos por que estamos aqui. E não sabemos de onde estamos indo e aonde vamos parar. Temos medo do futuro. E às vezes podemos pensar que o carro de nossa vida, aquele carro que a gente dirige todos os dias, o carro de nossa vida está no caminho errado. E procuramos urgentemente o caminho certo procuramos urgentemente o retorno para poder voltar para o caminho certo. Então, alguém está devendo? Somos todos devedores. Por algum motivo estamos aqui. Mas, se alguém está devendo, posso lhe dizer que existem pessoas que se sentem ofendidas, magoadas por qualquer coisa. A mais leve contrariedade se sentem humilhadas. Ora, não viemos a este mundo para nos banhar em águas de rosas. Somos espíritos altamente endividados. Dentro de nós, o passado ainda fala mais alto. E não podemos ser tão suscetíveis assim. Então, vamos ver se estamos devendo realmente. Não é verdade? Pode ser que nosso problema seja interiormente. Pode ser que nosso problema seja nosso egoísmo. Pode ser que nosso problema seja orgulho, essa vaidade exagerada. E às vezes, pelo simples fato de ser contrariados, nós não podemos dormir. Não conseguimos dormir pelo simples fato que alguém nos contrariou. E às vezes, para ter mais paz no coração, procuramos alternativas, né? Noites em claro, procuramos alternativas, procuramos falar com Deus, mas, quem sabe, será que o problema é de quem? É nosso? É interior? Mas eu posso lhe mostrar uma receita. Posso lhe mostrar uma receita ou querer fazer uma receita com vocês. Pode ser? Será que o problema é da letra P? A P de parar. Então, pare de carregar pesos que não são seus. Pode ser que a letra E seja o problema dessa receita. É de entender. Então, entenda que às vezes não é se esquecer, é libertar-se. Pode ser que esse problema seja da letra R, de reconhecer. Então, reconheça. Reconheça que todos estão em evolução, inclusive você. Pode ser que o problema seja da letra D, de desapegar. Então, desapegue de tudo que nos serve para seu crescimento. Pode ser que a nossa receita seja a letra O, a solução de nossos problemas, ou de olhar. Então, olhe para trás com compaixão, porque isso muda tudo. E quem sabe, no final dessa receita, a palavra e a letra, você já sabe. Qual é a última letra? A letra E, de entregar. Então, entregue a dor e siga mais leve. Então, perdoe. Perdoe, porque quem sabe as lágrimas não vão ser menores. Perdoe, porque essa grande receita para melhorar nosso dia. Assim como Emmanuel diz, que perdoar é o único antibiótico para acabar com o processo de infecção e anti-inflamatório para a sociedade. E podem ter certeza que isso não tem contraindicação. E como um toque de mágica, podemos, quem sabe, melhorar dia a dia. E quando nesse relacionamento que nós temos familiares, entram pessoas em nossa vida. Entram pessoas na nossa vida ou não? Ou já entraram? Em nossa família, então. Meu Deus, quando as pessoas entram em nossa família, hein? O que as pessoas falam? Sou Deus na causa. Sou Deus na causa, meu Deus. Sabem por quê? Porque às vezes essa pessoa vem para brigar, vem para discutir, vai para tantas coisas.
E é assim que Chico Xavier nos diz. As pessoas entram umas nas vidas das outras para aprender e para ensinar. Embora algumas lições machucam, mesmo assim faz parte de nossa evolução. Mais uma vez, estamos aqui em processo de evolução. Quando nós vamos discutir, lavamos a mão ou não? Alguém lava a mão para discutir? Para entrar em conflito em casa, lava a mão? Se nós não lavamos as mãos, isso pouco interessa. Mas se essa água ficar parada, o que acontece com essa água? O que acontece quando a água fica parada? Fica suja? Fica suja, não fica? A água fica com mau cheiro, não fica? Dá aquele lodo que chama, dona Nessa? Cria o lodo, não fica quando a água fica parada? Fica suja, fica mau cheiro, a água fica parada. Atrai bactéria ou não atrai? Atrai bactérias. Atrai insetos, bichinhos. Atrai tudo isso, né? É claro que água parada acontece tudo isso. Então, não é uma água limpa. É uma má água. Má água. Mas, no sentido, no português, significa que é um peso de uma mancha na alma. É um ressentimento. E como as pessoas, às vezes, no ditado popular, pela semelhança sonora, muitos dizem que a má água é uma mágoa. Somente pela semelhança sonora, que é nada mais, que nada menos uma etimologia popular. É um ditado, uma forma de falar, porque parece. Má água é água parada. Guardar mágoa é reter na memória emoções que nos envenenam por dentro. É claro que a semelhança é bem parecida, não é? Água suja, água parada, traz sujeira, traz insectos, é a mesma coisa. Quem guarda mágoa dentro de nós também causa o mesmo efeito. Tudo aquilo que nos faz mal. Tudo aquilo que nos faz mal. Devido a tudo isso, passamos noite mal dormida, não passamos? Com mágoa, com tristeza, com lágrima, com choro. Não podem ver a gente chorar, porque temos que ser valentes, fortes, né? Por tristeza, ficamos, às vezes, de noite. Essas noites que passamos em claro, né? Ficamos falando com Deus, pedindo para Deus esclarecimentos, ficamos pedindo para Deus, quem sabe, ajuda, libertação. Pedimos para Deus, quando choramos apreensivo, pedimos que Ele tenha misericórdia de nós. E Ele nos escuta a todo momento. E este é o momento de pedir. Este é o momento de levar o pensamento a Deus. Quem sabe, para que essas tristezas, essas mágoas saiam de nosso coração, saiam de nosso interior. E saibam que quando alguém tentar diminuir vocês, não tem pessoas que tentam diminuir a gente? Tem ou não tem? Então saibam que quando tenham pessoas que queiram diminuir a gente, temos que nos alegrar. Alegre-se. É sinal que a gente cresceu. Então, quando tem a pessoa que não queira diminuir, fiquem contentes, fiquem alegres, porque é sinal que a gente cresceu. E nós falamos que cada um segundo suas obras, não é? Não é esse o ditado? Cada um segundo suas obras. Caminhamos no meio de nossas próprias obras, nosso próprio caminho. Mas se encontra áspero, a todos aqueles que não gostam da gente, que nos maltratam, que nos tentam humilhar, a todos eles, quem sabe, o caminho pode estar áspero. E se porventura eles espalharem espinho pelo caminho, podem ter certeza que a volta deles pode ser descalço. Então, meus irmãos, meus queridos amigos, depois não adianta reclamar com Deus. Não é verdade? Se voltarem descalço, cada um segundo as suas obras. Quando às vezes na noite passamos mal, né?
Eu vou pedir para o Luiz aumentar o som. Pode ser? Eu vou pedir para que neste momento a gente possa elevar o pensamento. Eu vou colocar uma música para que todos possamos cantar. E nos ajude a refletir. Nos ajude a refletir, e vou colocar essa música que ela fala por si só. Espero que vocês cantem e reflitam. E possamos elevar a vibração desta linda casa. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. No mundo há vez de ter muitas aflições, disse o Senhor,
mas coragem. Eu venci o mundo. Aflições, tormentos, sofrimento, cruz, todas essas realidades fazem parte do seguimento de Cristo. Quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Sofrimento faz parte. As angústias próprias dessa vida fazem parte da nossa caminhada com Deus. Mas obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor não permite, o Senhor não deixa que caminhemos sozinhos em nenhuma das situações que estamos passando. O Senhor se faz presente, porque assim o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. São palavras bíblicas, são passagens, é a Tua palavra, Senhor, que agora entra de cheio na nossa realidade, no real do nosso viver. E nós Te louvamos pela Tua presença real, Senhor, em cada uma dessas situações. De doença, de traição, de humilhação, de tormentas, de tragédias, de perdas. O Senhor está conosco. Ainda que venha a noite traiçoeira, a noite escura, os vales tenebrosos, os vales de lágrimas, o Senhor está comigo e me ensina a dar sentido a todo este sofrimento. Não chorar por chorar, sofrer por sofrer, mas ofertar as lágrimas e os sofrimentos, as dores, por aqueles que sofrem muito mais que nós, mas também para completar em vós, Senhor, todas as dores pelas quais passaste por causa de cada um de nós. Nós queremos aqui, Senhor, oferecer, entregar dores, problemas, sofrimentos e esperar de Ti toda a graça, toda a força necessária para superar, suportar e atravessar todo este momento com a Tua graça. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E assim, e ainda se vier dificuldades, saibamos que estamos num processo de evolução. Então, meus irmãos, meus queridos amigos, você não está sofrendo porque você merece sofrer, mas é porque você merece acordar. Agora, como ele diz lá no começo da palestra, que pode ser que eu consiga e que cada um leve esse conhecimento, quem sabe, ou esses cuidados, que eu disse o quê? Eu disse que o líquido mais caro do mundo é a lágrima. Vocês sabem por quê? Porque ela é 1% água e 99% de sentimentos. É por isso que se torna cara. Então, portanto, pense antes de magoar alguém. Ok? E que a paz do Divino Mestre Jesus possa estar com todos nós neste momento e que possamos chegar em nossos lares melhor que como nos adentramos aqui. Para todos vocês, boa noite e muito obrigado. Tá bom? Obrigado.